Vivemos na era do imediato. Tudo ao nosso redor é construído para ser rápido, acessível, instantâneo. Um clique resolve o que antes levava dias. Uma mensagem substitui um encontro. Uma postagem vira desabafo e um like se torna consolo. Mas essa velocidade imposta pelo mundo moderno vem produzindo uma geração ansiosa, inquieta, que não sabe mais lidar com o silêncio, com o processo, com o invisível. O que acontece quando essa pressa humana se choca com o tempo divino? Quando o coração quer agora e Deus ainda diz, espera. É nesse conflito que muitos perdem a fé, não porque Deus falhou, mas porque não suportaram esperar. A pressa, quando não controlada, abafa a voz da fé. Ela nos convence de que o milagre está demorando demais, que a promessa já venceu, que Deus esqueceu. Mas o que esquecemos é que Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com precisão. A Bíblia nunca prometeu respostas rápidas. Ela prometeu fidelidade. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso não é poesia. Isso é lei espiritual. Nada acontece antes da hora, e tudo o que se antecipa fora do tempo certo morre no berço. Um fruto colhido verde não alimenta, e um destino apressado se torna castigo. Quando a pressa assume o volante da alma, acabamos acelerando para o lugar errado. Entramos em relacionamentos que Deus não confirmou. Aceitamos empregos que não são bênção. Fazemos escolhas que não foram orientadas pela palavra. E depois culpamos o céu pelas consequências que nasceram da nossa impaciência. A fé verdadeira não acelera. Ela se submete. Ela não cobra de Deus o que ainda não veio. Ela confia que virá no momento exato. A pressa nos faz esquecer que Deus é o dono do tempo. E o tempo, por mais que doa, é um professor. Quando algo está demorando demais, nossa carne grita. Mas é nesse grito que o Espírito encontra espaço para nos lapidar. Enquanto o mundo exige velocidade, Deus nos ensina a andar no ritmo dele. E esse ritmo não é lento, é perfeito. Talvez você esteja cansado de orar, de esperar, de insistir numa promessa que parece congelada. Mas acredite, não é castigo, é preparação. Deus não vai entregar uma bênção em mãos impacientes, porque Ele sabe que o que vem fácil demais se perde com a mesma facilidade. Deus é Pai, não é entregador. Ele não distribui presentes sem propósito. Ele conduz, treina, molda, fortalece. E tudo isso exige tempo. O inimigo sabe que se não conseguir te fazer pecar, ele vai tentar te fazer apressar. Porque um coração apressado também se afasta da vontade de Deus. Satanás tentou Jesus no deserto oferecendo atalhos. Pão imediato, poder instantâneo, glória sem cruz. Mas Jesus sabia que todo atalho é uma armadilha disfarçada. E nós também precisamos lembrar disso. Quando você estiver diante do desespero, lembre-se, é melhor parecer atrasado aos olhos do mundo do que sair do tempo de Deus. Porque o que está guardado para você, ninguém toma. O que Deus separou para a sua vida não será entregue a outro, mas será entregue no tempo certo, no tempo dele. A fé madura entende que esperar não é fraqueza, é obediência, que não ter ainda não significa nunca ter, que o que parece silêncio hoje pode ser Deus organizando os bastidores da tua vitória. Por isso, não permita que a pressa fale mais alto do que a tua fé. Quando o coração quiser correr, ajoelhe-se. Quando a ansiedade bater, abra a Bíblia. Quando tudo parecer parado, lembre-se, Deus nunca está inativo. Ele está apenas esperando a estação certa para fazer florescer o que Ele mesmo plantou. E o que nasce no tempo de Deus não precisa ser corrigido depois, porque já nasce completo, curado e eterno. Nós contamos o tempo em segundos, minutos, horas e dias. Carregamos o relógio no pulso, no celular, na parede. Organizamos nossa vida com alarmes, prazos, calendários e metas, mas Deus não se move por ponteiros.
Ele não é limitado por agendas humanas. Enquanto corremos atrás do tempo, Deus é o dono dele. E é por isso que muitas vezes nos frustramos, porque queremos um milagre para ontem, mas Ele está construindo algo para a eternidade. A lógica do céu não cabe no nosso cronograma, e toda vez que tentamos encaixar Deus no nosso tempo, nos perdemos. Começamos a duvidar, a nos angustiar, a achar que Ele se esqueceu. Mas a verdade é simples e poderosa. Deus não se atrasa, nunca. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E esse versículo não diz que tudo vai acontecer quando a gente quiser. Diz que há um tempo já determinado. Ou seja, Deus já agendou aquilo que você espera. O milagre não está perdido, ele só ainda não chegou no relógio da eternidade. E o que vem no tempo de Deus não vem com confusão, não vem incompleto, não vem pela metade. Vem pronto, vem em paz, vem com um propósito. É por isso que às vezes, quando você achou que estava pronto, Deus ainda não entregou. Porque Ele não age no impulso, Ele age no alinhamento entre o céu e o seu coração. Quantas vezes você olhou para o céu e pensou, Deus está demorando? Mas hoje, se olhar para trás, perceberá que se Ele tivesse respondido naquela hora, talvez você não estivesse preparado para receber. Talvez a bênção teria virado peso. Talvez o sim de Deus na hora errada teria destruído o que Ele estava construindo em você. A graça dele também está no não agora, porque amor de pai não é dar tudo o que o filho pede, é dar o que o filho precisa, na hora em que ele pode sustentar. Por isso entenda, o atraso é só a distância entre o seu relógio e o tempo do céu. Mas a promessa continua firme, viva, intocável. A ansiedade quer te convencer de que você foi esquecido, mas o Espírito quer te lembrar que Deus está sempre no controle. O maior engano é medir o agir de Deus com base naquilo que vemos. O relógio humano só vê o agora, mas Deus vê o ontem, o hoje e o amanhã de uma só vez. Ele não calcula o tempo com base no desespero, mas com base no destino. Se você está esperando algo, não pense que Deus está parado. Ele está orquestrando tudo. Pessoas estão sendo preparadas. Caminhos estão sendo abertos. Portas estão sendo alinhadas. E quando tudo estiver pronto, Ele vai liberar. Não porque você insistiu, mas porque o tempo dele chegou. E quando esse tempo chega, nada pode impedir. Nenhuma muralha resiste. Nenhuma lágrima é em vão. Nenhuma espera é desperdiçada. Cada segundo da sua dor está sendo convertido em força no invisível. Deus não se atrasa, Ele surpreende. Quando menos se espera, Ele vira a chave. E não é no seu tempo, é no dele. Você pode até chorar agora, mas a palavra garante: a alegria vem pela manhã. Isso não significa que vai acontecer amanhã, mas que existe um amanhecer reservado para você, e ele está chegando. O tempo humano pode ser limitado, mas o tempo de Deus é perfeito. E o que é perfeito não se apressa. O que é eterno não se apavora. O que é divino não precisa provar nada. Apenas confie. O céu não esqueceu de você. Ele apenas está esperando o momento exato em que tudo fará sentido. E quando chegar, você vai entender. Valeu a pena cada segundo da espera. O tempo que Deus permite não é apenas um intervalo entre a promessa e o cumprimento. É uma ferramenta, um instrumento sagrado de transformação. O tempo nunca é vazio quando Deus está no comando. Ele não desperdiça dias, nem permite esperas inúteis. Cada segundo da sua jornada é utilizado para moldar algo em você. É no tempo da espera que Deus revela o que precisa ser curado, fortalecido, arrancado ou aprofundado dentro de nós. Porque antes de te dar o que você quer, Ele vai te preparar para não perder o que vai receber. E é por isso que o tempo pode doer. Porque Ele nos confronta, nos testa, nos esvazia da pressa e nos enche de propósito.
Deus usa o tempo para te lapidar como um ourives faz com o ouro, no fogo, na pressão, no silêncio. A Bíblia está repleta de personagens que viveram anos, às vezes décadas, esperando o que Deus havia prometido. Abraão esperou 25 anos por Isaque. José foi vendido pelos irmãos, lançado numa prisão injusta e esquecido por homens, antes de ser exaltado por Deus. Davi foi ungido rei, enquanto ainda era um jovem pastor, mas só assumiu o trono muitos anos depois, sendo perseguido por Saul durante boa parte desse processo. Por que Deus não os abençoou imediatamente? Porque o chamado era grande demais para ser confiado a alguém despreparado. Porque a promessa era pesada e os ombros precisavam ser fortalecidos. Porque o lugar de honra exigia um coração humilde. E só o tempo é capaz de ensinar isso. O tempo quebra o orgulho, filtra as motivações e revela o caráter. O tempo não atrasa a promessa, ele amadurece o prometido. É no tempo da espera que Deus te prova em silêncio. Ele observa como você reage ao ainda não. Se você continua orando mesmo sem resposta, se você continua sendo fiel mesmo sem evidência, se você ama a Deus mesmo quando Ele parece estar distante, porque a fé verdadeira não é medida quando tudo está indo bem. Ela é revelada quando nada acontece, e mesmo assim você escolhe confiar. Quando tudo está parado, mas o teu espírito continua de joelhos. Quando tudo parece falhar, mas você não larga a mão dele. Aí Deus vê, ali tem alguém que eu posso confiar, porque o tempo te afasta das distrações, mas aproxima do essencial. Ele te treina para a guerra espiritual, para suportar a bênção, para não trocar o eterno pelo passageiro. A lapidação é um processo silencioso e doloroso. O diamante não brilha antes de ser cortado. O ouro não reluz antes de ser fundido. E uma alma não é usada por Deus sem antes passar pelo crivo do tempo. Há pessoas que acham que foram abandonadas, mas na verdade estão sendo preparadas. Porque Deus não investe tempo em quem Ele vai usar de forma pequena. Se a tua espera tem sido longa, acredite, o teu chamado é maior do que você imagina. Deus não se apressa com quem Ele quer levar longe. E quanto mais profundo é o processo, mais forte será o resultado. A espera não é punição, é construção. É durante esse tempo que Deus fecha portas para te proteger, afasta pessoas para te curar e te leva ao deserto para te revelar. Quem tenta fugir do tempo, foge também do milagre, porque há bênçãos que só se manifestam depois da dor. Há respostas que só vêm depois da resistência. Há promessas que só florescem depois de muitas estações. E você pode até não entender hoje, mas um dia vai olhar para trás e agradecer por tudo o que demorou. Porque tudo o que Deus faz com tempo, Ele faz com propósito. E o que nasce do propósito não quebra, não desaparece, não se perde. Permanece, cresce, frutifica. Não fuja do tempo, não despreze a prova, não amaldiçoe a espera. Deus está usando cada dia como instrumento de preparação. E quando o tempo dele chegar, você não será mais o mesmo. Será exatamente quem ele queria que você fosse. Quando pensamos em milagre, é comum imaginarmos algo instantâneo, imediato, sobrenatural, mas o que muitos esquecem é que antes do milagre, a Bíblia nos mostra o peso do tempo. O intervalo entre a promessa e o cumprimento é, quase sempre, o palco onde a fé é provada, o caráter é forjado e o destino é preparado. Os grandes homens e mulheres da palavra não foram poupados da espera, ao contrário, foram marcados por ela. A Bíblia não romantiza o tempo. Ela revela o tempo como processo, como dor, como silêncio, como fornalha, mas também como glória, como realização, como testemunho. A espera é uma linguagem celestial que o mundo não entende. Mas quem espera por Deus, ainda que em lágrimas, termina
em festa, porque na fidelidade de Deus nunca falha no final da história. Abraão é o exemplo mais conhecido. Ele recebeu uma promessa que parecia humanamente impossível. Sua esposa era estéril. Ambos já estavam em idade avançada. E mesmo assim, Deus prometeu um filho. Mas não foi no mês seguinte, nem no ano seguinte. Foram 25 anos de espera. 25 anos ouvindo zombarias, lutando com a própria incredulidade, tentando manter viva uma esperança que parecia morrer com o tempo. Mas o Deus que prometeu não falha. Quando Isaac nasceu, não era só um filho, era a prova viva de que o tempo de Deus é perfeito. E não parou aí. José, vendido pelos próprios irmãos, passou anos na escravidão, depois foi lançado numa prisão injusta. Poderia ter se tornado amargo, revoltado, cínico, mas escolheu confiar. E no tempo de Deus foi tirado da cadeia para governar o Egito. A mesma boca que o caluniou teve que chamá-lo de Senhor. Davi também esperou. Foi ungido rei quando ainda era um adolescente, mas não assumiu o trono imediatamente. Foi perseguido, teve que fugir, esconder-se em cavernas, viver como foragido. O tempo entre a unção e a coroação foi longo, árduo, humilhante, mas necessário, porque o trono que Deus reservou para Davi exigia maturidade, quebrantamento e humildade. E só o tempo pode ensinar isso. Já Ana, a mãe de Samuel, esperou com lágrimas. Seu ventre era fechado e sua dor era constante. Ela orava, chorava, jejuava. Foi humilhada por Penina, ignorada por Eli, mas ouvida por Deus. E no tempo determinado, seu útero se abriu e nasceu um dos maiores profetas da história. O tempo de dor se transformou em tempo de glória, e isso não é coincidência, é padrão bíblico. Quanto maior a espera, maior o testemunho. Esther teve que esperar o momento certo para se apresentar ao rei. Ruth trabalhou nos campos antes de ser redimida. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. E Jesus, o Filho de Deus, esperou 30 anos em silêncio antes de iniciar seu ministério público. 30 anos de anonimato, 30 anos preparando o coração para apenas 3 anos de missão. Isso nos ensina que Deus não desperdiça tempo. Ele esconde, Ele protege, Ele forma e depois revela. Se você está esperando algo e acha que Deus te esqueceu, olhe para a Bíblia. Ela é o testemunho vivo de que o tempo de Deus não é o nosso, mas é sempre o melhor. Sempre. Não despreze o tempo da espera. É nesse período que os maiores milagres estão sendo gestados. O que parece inércia é, na verdade, uma gestação espiritual. E o nascimento não será qualquer coisa. Será algo que vai glorificar a Deus, marcar sua vida e transformar outras ao seu redor. Mas só quem aguenta a espera com fé verá a glória com integridade. Por isso, não murmure, não compare, não questione o tempo, se alinha a ele, se prepare nele. A Bíblia te mostra. Quem espera por Deus nunca se decepciona. O tempo dele é justo, preciso, sagrado, e quando ele se levanta para cumprir, tudo se encaixa, tudo faz sentido, tudo floresce, tudo valeu a pena. Poucas coisas doem tanto quanto orar e não ouvir resposta, buscar e não encontrar, bater e a porta não se abrir. O silêncio de Deus é, para muitos, a parte mais difícil da jornada da fé. E é nesse silêncio que o inimigo tenta plantar mentiras, que você foi esquecido, que Deus não se importa, que suas orações não foram ouvidas. Mas a verdade é que Deus não fica em silêncio porque se ausentou. Ele silencia porque está operando algo maior do que você pode entender. Em muitos momentos, o céu parece calado porque o que Deus está fazendo ainda não pode ser revelado. E se ele revelasse agora, você não compreenderia. O silêncio de Deus não é abandono, é construção. Há momentos em que Deus fala, em outros, ele apenas observa. E quando ele observa,
é porque quer ver até onde vai a sua fidelidade. Não por ele, mas por você. Porque a fé que não é testada também não pode ser aprovada, e só o silêncio revela se a tua adoração depende de resposta ou se ela é genuína. Deus está em silêncio? Continue orando. Ele não respondeu? Continue louvando. O céu parece fechado? Continue confiando, porque muitas vezes, enquanto você está clamando e não vê nada, Ele está mexendo em coisas que você nem imagina. Ele está movendo corações, alinhando destinos, desfazendo armadilhas, preparando o cenário, e quando tudo estiver pronto, Ele fala. Mas até lá, Ele trabalha em silêncio. No livro de Jó, capítulo 23, versículo 8 ao 10, está escrito: Eis que se vou adiante, não está lá, e se torno para trás, não o percebo. Mas Ele sabe o caminho por onde ando. Provando-me Ele, sairei como o ouro. Jó não entendia o que estava acontecendo. Perdeu tudo. Sofreu. Foi injustiçado. Deus parecia longe. Mas mesmo sem compreender, ele declarou: Ele sabe o caminho por onde ando. Isso é fé madura. É reconhecer que mesmo sem ouvir, Deus continua no controle. E que o silêncio dele é uma estratégia celestial para trabalhar em áreas que nossos olhos não alcançam. A maioria dos milagres não começa com vozes, começa com silêncios. Foi assim com Ana, com Davi, com Daniel, com Esther. Antes da virada, vem a prova. Antes da resposta, vem o vazio. Antes da porta aberta, vem o corredor escuro. E se você está passando por um tempo de silêncio, não se desespere. Deus está preparando algo que vai surpreender até você. Porque quando Deus silencia, Ele está agindo nos bastidores. Ele está costurando detalhes, alinhando circunstâncias e te ensinando a confiar no invisível. O silêncio ensina dependência, ensina rendição, ensina a amar a Deus pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz. O silêncio de Deus nunca é castigo, é proteção. Muitas vezes, se Ele falasse no tempo errado, você poderia se precipitar. Se Ele respondesse do jeito que você quer, poderia ser perigoso. Então, Ele silencia e espera. Espera você crescer. Espera sua fé amadurecer. Espera a hora certa para liberar o que já é seu. Porque o que Deus tem para a sua vida já está pronto. Ele só está esperando você estar também. Por isso, não interprete o silêncio como ausência. Interprete como sabedoria. Deus está fazendo algo muito maior do que você pediu. E quando você menos esperar, o silêncio será rompido com um "Eis que tudo se fez novo". E toda essa espera vai fazer sentido. A lógica humana está sempre atrelada ao tempo exato, aos números, às previsões, aos prazos. Somos condicionados a medir tudo com cronômetros. Tempo de carreira, tempo de namoro, tempo para alcançar metas, tempo para ter filhos, tempo para ser feliz. Mas Deus não opera com esse tipo de relógio. Ele não é refém do tempo humano, porque Ele é o Criador do tempo eterno. Enquanto o mundo se desespera por causa do agora, Deus está trabalhando no eterno. Ele não calcula com base em minutos, mas em propósitos. Ele não acelera por pressão e também não atrasa por capricho. Tudo o que ele faz é orientado por propósito e não por pressa. Por isso, quando parece que está demorando demais, não é porque Deus está indiferente. É porque o que Ele está fazendo é maior do que você imagina. O cronômetro humano diz: você já devia estar casado, já devia ter filhos, já devia ter se estabilizado. Mas o céu responde: você está exatamente onde eu te coloquei. Porque enquanto o mundo exige resultados visíveis, Deus está construindo estruturas invisíveis. Ele sabe o que você precisa aprender antes de receber. Ele sabe o que precisa tirar do teu coração antes de liberar a promessa. Ele sabe com quem você deve andar e com quem não. E tudo isso leva tempo. Não o tempo do relógio, mas o tempo da construção. O propósito é como uma casa de muitos andares.
Antes de subir, precisa de uma fundação profunda. Se Deus ainda não te entregou algo, talvez seja porque Ele está te livrando de cair de uma altura que você não suportaria. Porque o propósito vem antes da plataforma. Você pode orar por velocidade, mas Deus responde com estabilidade. Porque bênçãos que chegam rápido demais, sem preparo, viram peso. É por isso que muitos ganham e não conseguem manter. Recebem e não sabem administrar. Entram e não conseguem permanecer. Porque não estavam prontos. E Deus, sendo Pai, não entrega o que pode destruir o Filho. Por isso, quando você sentir que está demorando demais, olhe para dentro. Pergunte ao céu: o que o Senhor está formando em mim? Porque às vezes, o que Deus está fazendo não é do lado de fora, é dentro de você. E o propósito não depende da sua vontade, depende da sua transformação. Antes de entregar o que você pede, Deus precisa ver em você o que Ele precisa. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Veja, tempo para o propósito. Não é tempo para capricho, para ansiedade, para pressa. É tempo para propósito. Deus está conduzindo a sua vida com base no que Ele escreveu antes mesmo de você nascer. E quando a gente entende isso, a gente para de correr atrás de milagres e começa a caminhar em direção ao propósito. A gente para de comparar, de murmurar, de forçar portas, porque quando Deus age no tempo dele, não tem erro, não tem confusão, não tem perda, tem paz, tem direção, tem colheita. Porque quando o propósito se cumpre, o tempo é perfeito. Por isso, não se apavore. Não ache que você está atrasado. Não se deixe enganar pela aparência de progresso dos outros. Cada vida tem seu próprio tempo. Cada propósito tem seu próprio processo. E Deus está cuidando do teu com zelo, com paciência, com amor. Não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. É porque ainda não se cumpriu o ciclo necessário. Mas Ele está com você em cada etapa, mesmo quando você não entende, mesmo quando você duvida, mesmo quando você chora. Ele está ali, não com um cronômetro nas mãos, mas com um plano eterno. E esse plano vai se cumprir. Porque quando Deus age no propósito, nada nem ninguém pode impedir. Quando dobramos os joelhos e clamamos a Deus, esperamos ouvir um sim, ou no máximo, mas o que poucos percebem é que há uma terceira resposta, tão divina quanto as outras, e ela se chama espera. Sim, Deus também responde com silêncio, com demora, com adiamento. E o problema não é Ele estar calado, é que nós não aprendemos a interpretar a espera como resposta. Fomos ensinados a enxergar a espera como abandono, como rejeição, como indiferença. Mas, na verdade, a espera é uma das formas mais poderosas que Deus tem de trabalhar algo em nós. Porque a espera lapida, educa, disciplina, amadurece, purifica e revela o que realmente governa o nosso coração. Há pessoas que dizem: Deus não me respondeu, mas a verdade é que Ele respondeu sim, com o tempo, com a demora, com a porta ainda fechada. E se você não aprendeu a discernir isso, corre o risco de abandonar a promessa por não suportar a gestação. A espera é a sala de cirurgia espiritual onde Deus opera sem anestesia. Ele corta o orgulho, remove o imediatismo, trata a idolatria do controle e coloca no lugar a dependência da vontade dele. Por isso, quando ele te diz espera, não é castigo. É cuidado. Ele está te protegendo de receber fora de hora, de se machucar com o que parecia bênção, de cair em armadilhas bem disfarçadas de sonhos. E mesmo que você não entenda agora, Deus está dizendo: confie em mim, mesmo sem ver nada. Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério. Moisés esperou 80 anos para ser chamado. José esperou 13 anos entre o sonho e o trono. Ana esperou em silêncio, entre lágrimas, até que seu ventre se abrisse.
Todas essas pessoas tinham algo em comum. Não confundiram silêncio com o esquecimento. Elas entenderam que a espera também era parte do plano, e por isso não desistiram no meio do caminho. A fé delas não dependia de sinais, mas da certeza de que Deus estava ali, mesmo quando parecia estar tudo parado. Se você está em um tempo onde nada se move, onde tudo parece estagnado, onde a resposta não chega e a promessa não avança, entenda, isso não é ausência, é processo, é preparação, é resposta. A espera te ensina algo que nenhuma vitória imediata pode ensinar: o valor da perseverança. E mais do que isso, o valor da confiança no caráter de Deus. Porque Ele pode até não responder no seu tempo, mas Ele jamais deixa de cumprir o que prometeu. E se Ele te colocou em um tempo de espera, é porque está te moldando para algo maior. Talvez você ainda não esteja pronto. Talvez o ambiente ainda não esteja. Talvez as pessoas ao redor ainda não estejam. Mas Ele está agindo. E se você souber permanecer sem murmurar, sem retroceder, sem negociar sua fé, você vai ver com os próprios olhos aquilo que hoje ainda parece distante. A espera não é o fim. É o meio que Deus usa para alinhar o céu com a terra e preparar você para a colheita. Por isso, quando Deus disser espere, não diga não me respondeu. Diga, eu recebo essa espera como resposta. E ore com confiança. Senhor, mesmo que eu não entenda, eu aceito teu tempo, porque sei que ele é perfeito. Porque quando o céu responde com espera, é porque algo grande demais ainda está sendo lapidado. E quando finalmente se manifestar, você vai perceber que teria destruído tudo se tivesse recebido antes. Então, abrace a espera. Ela é resposta, ela é amor, ela é cuidado e ela é parte do milagre. O tempo humano, quando vivido sem direção divina, pode ser implacável. Ele nos empurra para decisões impensadas, nos arrasta para relacionamentos tóxicos, nos prende em rotinas sufocantes, nos cobra resultados, metas, respostas, e quando falhamos, ele não perdoa. O tempo humano julga, esmaga, acelera e cobra. É nesse ritmo que muitos se perdem. Pessoas são esmagadas por prazos, por relógios biológicos, por comparações e por expectativas irreais. Relacionamentos acabam, sonhos se frustram, identidades se diluem. E quando olham para trás, veem apenas os cacos de uma vida atropelada pelo cronômetro. Mas aí entra o agir sobrenatural de Deus, porque o tempo dele não apenas restaura, ele cura o que foi quebrado. O tempo de Deus reconstrói o que o tempo humano destruiu. Existem feridas que os anos não curam, mas o tempo de Deus cura. Existem histórias que pareceram perdidas, destruídas, impossíveis de restaurar. Mas quando Deus decide agir no tempo dele, até o que morreu volta a respirar. O casamento que se perdeu pode ser refeito. A vocação que foi enterrada pode ser reavivada. A fé que se apagou pode ser acesa novamente, porque o tempo humano só avança. Mas o tempo de Deus pode retroceder, limpar, recomeçar. Ele não está preso ao calendário. Ele é o Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. E se você entregou sua vida a Ele, então até o teu passado está nas mãos dele. E tudo o que o tempo humano te roubou, Ele pode te devolver com juros e graça. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, Deus declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso é tremendo, porque Deus não promete apenas bênçãos novas. Ele promete restaurar os anos de choro, os anos de abandono, os anos de escolhas erradas, os anos em que você viveu longe da presença dele. Ele não só cura o agora, ele transforma até o que já passou. Porque no tempo de Deus, nada é definitivo até que ele diga. Aquilo que o mundo declarou como perdido, ele pode declarar como restaurado. Aquilo que foi cancelado pelos homens, ele pode reativar. Aquilo que morreu aos teus olhos, ele pode ressuscitar.
Porque no tempo de Deus não obedece lógica, obedece propósito. Quantas pessoas carregam culpa por escolhas passadas? Quantas sentem que já é tarde demais, que jogaram fora as chances que Deus lhes deu? Mas ouça com fé, se você ainda respira, ainda há tempo. Porque no tempo de Deus não se esgota enquanto houver vida. E Ele ama recomeços. Ama pegar histórias quebradas e transformá-las em testemunhos. Ama surpreender quem já havia perdido toda a esperança. É por isso que, mesmo que os homens digam, acabou, Deus diz, eu ainda não terminei. Porque Ele sabe o que pode fazer com aquilo que você entregou a Ele. E quando você entrega sua dor, seu passado, suas falhas, Ele usa tudo como matéria-prima para um novo tempo. Um tempo que não destrói, que não exige, que não machuca, mas que cura. Por isso, não lamente mais o que passou, não carregue mais essa culpa que não te pertence. Não repita para si mesmo que já era tarde. Não é. Nunca é tarde quando se caminha com Deus. Porque Ele é o único capaz de transformar tempo perdido em tempo redentor. E o que parecia cicatriz, Ele pode transformar em marca de vitória. O que parecia fim, Ele pode usar como novo começo. Apenas confie. O tempo humano pode até ter te ferido, mas o tempo de Deus vai te curar completamente. E quando essa cura vier, você vai perceber que tudo, absolutamente tudo, cooperou para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o que parecia irreversível. Não há nada mais destrutivo para o tempo de Deus em nossa vida do que o hábito silencioso e muitas vezes inconsciente de nos compararmos com os outros. A comparação é um ladrão de alegria, de identidade, de propósito e, sobretudo, de fé. Quando você começa a olhar para o tempo alheio como referência do que deveria estar acontecendo na sua vida, você não apenas perde o foco da sua caminhada, como também fecha os olhos para o que Deus está fazendo no invisível. A comparação te distrai do que está nascendo em você. Ela é a voz sutil que diz: você está atrasado, você está ficando para trás, todo mundo já chegou, menos você. Mas essa voz não vem de Deus. Vem da ansiedade, vem da carne, vem da insegurança. E serve apenas para minar a confiança no tempo perfeito que o céu desenhou para você. Cada pessoa tem um relógio espiritual. E esse relógio não é universal, é individual, pessoal, intransferível. O que Deus faz em um não serve de medida para o que Ele fará em outro. E quando você tenta forçar a si mesmo a viver o tempo de outra pessoa, além de frustrado, você se desconecta do mover que Deus preparou para a sua história. A comparação contamina. Faz você olhar para bênçãos alheias como se fossem injustiças divinas. Faz você transformar o feed das redes sociais em tribunal espiritual. E isso não apenas fere o coração, fere a fé. Porque a comparação desacredita o processo de Deus em você e transforma a espera em tortura. Mas o Espírito Santo nos lembra, o tempo de Deus em sua vida não está atrasado, está alinhado. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo nos orienta: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória unicamente em si mesmo e não em outro. Ou seja, o seu chamado não precisa parecer com o de ninguém. O seu tempo não precisa andar no mesmo ritmo dos outros. O seu milagre não precisa ser idêntico, porque Deus não é Deus de cópias. Ele é criador de histórias únicas, e Ele não se move por estatísticas nem por calendários. Ele se move por destino. E o teu destino é exclusivo, sob medida, esculpido pelas mãos do Pai. Quando você entende isso, a comparação perde força, a ansiedade perde voz, a pressa perde poder. Pare por um instante e olhe para si mesmo. Olhe com gratidão, não com cobrança. Veja o quanto você já avançou. Veja o quanto Deus já te livrou, já te ensinou, já te sustentou. Pode não ser o mesmo que o outro conquistou, mas é o que Deus decidiu formar em você nesse tempo.
E isso é precioso demais para ser desprezado. Quando você honra seu processo, você honra o tempo de Deus. Quando você agradece por onde está, você abre espaço para que o céu te leve adiante. Porque Deus não se move onde há comparação. Ele se move onde há gratidão. E o segredo é esse: parar de olhar para o lado e começar a olhar para cima. O tempo dos outros não é ameaça, é apenas diferente, e o seu é sagrado. Você não está atrasado, você não está ficando para trás, você não foi esquecido, você não é inferior. O que você está vivendo agora faz parte do propósito eterno, e tudo tem um tempo certo. Não permita que o progresso alheio te faça duvidar da promessa que ainda está em processo. Por quê? Deus nunca perdeu o controle do relógio da sua vida. E se Ele ainda não liberou, é porque está preparando algo específico, intenso, transformador e feito sob medida para o seu coração. Confie, o tempo de Deus não erra. E quando chegar, você não terá dúvidas de que foi Ele quem escreveu cada detalhe da sua jornada. No vocabulário do céu, paciência não é algo que você sente, é algo que você desenvolve, cultiva, amadurece. A paciência espiritual não brota do conforto, ela nasce do conflito, da tensão entre o que Deus prometeu e o que os nossos olhos ainda não veem. Ela não se alimenta de emoções, mas de decisão. Ela é fruto do Espírito, não impulso do momento. Como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. E essa palavra, longanimidade, é justamente a paciência em sua forma mais profunda. A capacidade de suportar com fé o que se prolonga além da nossa expectativa. Por isso, quem vive guiado pelo Espírito não espera com desespero, mas com confiança. Espera orando, espera adorando, espera caminhando, sem parar. Muitos confundem paciência com passividade. Acham que esperar é ficar parado, resignado, aceitando tudo. Mas não é isso. A paciência bíblica é ativa. Ela te mantém em movimento, mesmo quando não há respostas. Ela te empurra para a presença de Deus, mesmo quando tudo diz que Ele está calado. Ela te sustenta de pé quando o cansaço da espera quer te derrubar. Porque quem é paciente no Espírito sabe que o tempo de Deus não atrasa. Ele prepara. E enquanto prepara a bênção, Ele fortalece o vaso. Por isso, a paciência verdadeira não é natural. Ela é sobrenatural. Ela é derramada no coração daquele que decidiu confiar em Deus mais do que nos próprios sentimentos. Os sentimentos oscilam. Um dia você acorda esperançoso, no outro, abatido. Um dia você crê com firmeza, no outro se sente fraco. Mas o fruto do Espírito é constante. Ele não depende de como está o clima da alma, mas de como está o solo do coração. Se o teu coração está enraizado em Deus, você pode passar por longos invernos sem perder a fé. Pode caminhar anos sem sinais visíveis e ainda assim declarar: eu sei em quem tenho crido. Porque essa paciência não é humana, é celestial. E ela te blinda contra a ansiedade, contra as comparações, contra os ruídos do mundo. Ela te ancora no eterno enquanto tudo ao redor tenta te puxar para o imediatismo. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, amigos. E mesmo assim não pecou com os lábios. Mesmo assim permaneceu firme. Como? Porque havia algo dentro dele que o sustentava, a certeza de que o tempo de Deus não se explica, mas se cumpre. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a paciência que vem do alto, que não desiste porque está doendo, que não retrocede porque está demorando, que não abandona a fé porque os planos humanos não se cumpriram. Porque quem tem a paciência do Espírito já entendeu que o tempo de Deus é melhor do que qualquer urgência da carne. Se você está esperando, não se culpe por não sentir paz o tempo todo.
Não se condene por chorar, por duvidar, por se cansar. Somos humanos, mas ore por um coração que não desista. Ore para que o Espírito Santo gere em você um fruto resistente, um fruto maduro, um fruto que te faça permanecer firme até o tempo da promessa. Porque o que Deus tem para você não virá enquanto o seu coração estiver dominado por impaciência, mas virá quando ele estiver firmado na confiança. E se você se mantiver nesse lugar de fé, quando o tempo certo chegar, nada será capaz de impedir. O fruto amadurecido será colhido, a promessa será visível, e a tua paciência se tornará testemunho. A impaciência é uma armadilha disfarçada de oportunidade. Quando você força portas que Deus ainda não abriu, o que parecia bênção se transforma em fardo. A Bíblia está repleta de alertas sobre o perigo de se adiantar ao tempo de Deus. O problema nunca foi a porta em si. O problema é a hora. Há portas que são certas, mas se forem abertas antes da hora, destroem quem entra. Porque não adianta estar diante da oportunidade certa se o coração ainda não está pronto, se o caráter ainda não foi formado, se a fé ainda não foi solidificada. Deus, como Pai, não segura bênçãos por egoísmo. Ele segura por zelo, porque tudo o que vem dele precisa vir com estrutura para ser sustentado. E essa estrutura se constrói no tempo da espera. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, está escrito: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A precipitação espiritual é tão perigosa quanto o pecado deliberado. Porque quando você avança sem direção, não apenas se perde, você se fere. E o problema é que muita gente, movida por ansiedade, acaba batendo em portas que parecem de Deus, mas não foram abertas por Ele. São portas que se abrem pelo desejo, não pela vontade divina. Portas que brilham por fora, mas escondem armadilhas por dentro. Portas que têm aparência de bênção, mas cheiro de laço. Por isso, aprenda algo precioso. Se Deus não abriu, não empurre. Se Ele não confirmou, não entre. Se Ele não falou, não se mova. Davi teve 2 oportunidades claras para matar Saul e assumir o trono. Afinal, ele já havia sido ungido rei. Mas ele sabia, o trono é de Deus, o tempo também. E se ele adiantasse os planos, seria rei sem honra, sem direção, sem a unção da hora certa. Então, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado, ele esperou. Porque entendeu que a porta aberta por esforço próprio nunca terá a paz da porta aberta pelas mãos de Deus. E é assim com você. Não troque o tempo certo pela ansiedade de querer resolver tudo agora. O que Deus tem para a sua vida não precisa ser forçado. Vai acontecer naturalmente, sobrenaturalmente, no tempo exato. E quando acontecer, não haverá dúvida. Foi Deus quem abriu. Se você está diante de algo que parece uma grande oportunidade, mas seu coração está inquieto, ore, peça confirmação. E se não houver paz, não vá, porque vós. Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha na convicção. E tudo o que vem de Deus traz consigo sinais, direção e paz. Não se confunda com o barulho do mundo, nem com a pressão do tempo humano, porque quando a porta é dele, ninguém precisa empurrar. Ela se abre sozinha, no tempo dele, do jeito dele, para o propósito dele. E se ainda está fechada, é porque ainda tem algo a ser feito em você ou ao seu redor. Espere, confie e se prepare. Porque quando chegar a hora, a porta que hoje está fechada se abrirá com tanta força que ninguém poderá fechar. Deus não quer te ver apenas entrando em portas. Ele quer te ver permanecendo nelas com honra, propósito e estabilidade. E isso só acontece quando você entra na hora certa, pelo caminho certo, com o coração certo. O tempo de Deus não te frustra, Ele te preserva. Então não se apresse. O que é teu já tem dono, e esse dono é Deus, e o que Ele prometeu, nenhuma demora vai anular. Nenhum obstáculo vai impedir, nenhum homem vai roubar, vai acontecer.
no tempo dele, do jeito dele, com paz, glória e testemunho. A espera, por mais desconfortável que seja, nunca é um tempo vazio para quem caminha com Deus. Nada no processo divino é ocioso, nada é inútil, nada é desperdiçado. O tempo de espera é um território espiritual onde o céu está moldando, alinhando, curando, forjando e revelando. Quando Deus te pede para esperar, Ele não está apenas adiando um sonho, Ele está te revelando um propósito. Um propósito escondido, profundo, maior do que as suas expectativas e muito mais importante do que qualquer conquista imediata. Enquanto você sente que está parado, Deus está te conduzindo por dentro. E quando essa condução interior for concluída, tudo ao redor começará a se mover. Porque a espera é o solo onde Deus planta as sementes do destino. Muitas vezes oramos, Senhor, me usa ou faz tua vontade. Mas não imaginamos que o primeiro passo da resposta a essa oração é o silêncio da espera. Porque o céu precisa primeiro estabelecer uma base, e essa base só se forma no tempo onde não temos controle, onde não temos respostas, onde não vemos resultado, porque é nesse lugar que aprendemos a confiar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias. É ali que o orgulho é quebrado, a autossuficiência é desmontada e o espírito encontra espaço para crescer. O propósito escondido no tempo da espera é sempre uma transformação interna, antes de qualquer manifestação externa. E quem não entende isso, corre o risco de amaldiçoar o processo que está curando sua alma. O próprio Jesus viveu esse tempo. Antes de realizar milagres, antes de pregar, antes de chamar os discípulos, ele passou 30 anos no anonimato. 30 anos sendo formado em silêncio. 30 anos esperando o tempo exato do Pai. E se o Filho de Deus esperou, por que nós queremos pular etapas? Porque nos esquecemos que o propósito de Deus não é nos dar palco, é nos dar raízes. E raízes só crescem no secreto, quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando tudo parece em pausa, mas o céu está trabalhando em profundidade. Cada dia da tua espera tem um porquê. Cada noite em oração tem um valor. Cada lágrima recolhida está sendo usada para regar o que está sendo gerado dentro de você. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olhe o detalhe: os que esperam. Não os que correm sem direção, não os que forçam as coisas, não os que desistem no meio do processo, mas os que esperam. Esses serão renovados, elevados, fortalecidos. A promessa não está apenas no fim da espera, ela está durante a espera. Deus está revelando coisas sobre você que você só descobriria nesse tempo. Ele está mudando seu coração, curando feridas escondidas, treinando sua sensibilidade espiritual. E tudo isso é propósito. Não há espera sem sentido para quem anda com Deus. Há espera com propósito escondido. E quando esse propósito é cumprido, a promessa se manifesta com clareza, glória e paz. Por isso, pare de perguntar quando vai acontecer e comece a perguntar: o que o Senhor está me ensinando nesse tempo? Porque essa pergunta abre o coração para a revelação. E a revelação te sustenta até o cumprimento da promessa. O tempo que Deus estabeleceu não é apenas para preparar a bênção, é para preparar você. E quando você estiver pronto, não será preciso correr atrás. O que é seu vai te encontrar. Porque aquilo que foi formado com propósito chega no tempo perfeito e permanece para sempre. Em um mundo que mede valor por velocidade, é fácil se sentir atrasado. Quando olhamos ao redor
E vemos pessoas da mesma idade realizando sonhos, comprando casas, construindo famílias, alcançando visibilidade. O coração se aperta e a mente grita: você ficou para trás. Mas essa voz não vem de Deus. Vem da cultura da comparação, vem da ansiedade coletiva, vem da expectativa humana. Deus nunca te chamou para correr contra ninguém. Ele te chamou para caminhar com Ele. E quem caminha com Deus não está atrasado, está em processo. Porque o céu não mede progresso por datas, mas por desenvolvimento. O que importa para Deus não é se você chegou rápido, mas se você chegou pronto. Muitos se sentem frustrados por não terem atingido certos marcos no tempo que imaginaram. E essa frustração, quando não tratada, gera ressentimento, desânimo, incredulidade. Mas o problema não é o tempo, é a expectativa errada sobre o tempo. Porque você pode não ter alcançado ainda o que planejou. Mas isso não significa fracasso. Significa apenas que Deus está te preparando para algo diferente, maior, mais sólido. Enquanto o mundo te cobra resultados, Deus está formando raízes. Enquanto o tempo humano te acusa de estar atrasado, o tempo divino te afirma: você está exatamente onde eu preciso que você esteja. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, se foi Deus quem começou, Ele mesmo se comprometeu a terminar. Você não está em pausa, está em obra. E toda obra tem fases: fundação, estrutura, acabamento, detalhes. Alguns estão no acabamento, outros ainda estão na fundação. E tudo bem, o importante é que o arquiteto está trabalhando. E se ele ainda não te entregou certas coisas, é porque o que está sendo construído em você é mais importante do que aquilo que será entregue a você. Você está em processo, e todo processo aprovado por Deus tem final glorioso. Lembre-se de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. 40 anos. Aos olhos humanos, isso seria um desperdício de tempo, mas aos olhos de Deus era preparação. José passou anos preso antes de assumir o governo do Egito. Davi foi perseguido por muito tempo antes de sentar no trono. Jesus viveu 30 anos longe dos holofotes antes de realizar seu ministério público. Isso nos ensina que não há pressa no céu, porque o que é eterno não precisa ser apressado. E tudo o que Deus está fazendo em você nesse exato momento, ainda que em silêncio, faz parte da construção do que Ele vai fazer através de você. Você não está atrasado, você está aprendendo, você está crescendo, você está sendo moldado, está passando por experiências que vão te dar estrutura para suportar a bênção quando ela chegar. Porque Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer te preparar para não perder quando receber. E isso leva tempo, tempo santo, tempo sagrado, tempo com propósito. Então abrace o processo. Não lamente mais o que ainda não chegou. Celebre o que Deus está formando em você, porque quando a promessa se cumprir, e ela vai se cumprir, você vai perceber que tudo o que parecia atraso era, na verdade, um processo divino de amor, preparo e fidelidade. Há uma promessa registrada no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, que aquece o coração de quem está chorando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma das declarações mais poderosas das Escrituras e também uma das mais mal interpretadas, porque muitos, ao lerem essa frase, acham que o amanhecer é imediato, que a noite será curta, que a alegria virá com o nascer literal do sol. Mas a manhã a que o salmista se refere não está presa ao relógio, está ligada ao tempo de Deus. A alegria vem pela manhã, sim, mas o amanhecer pertence ao Senhor. Ele é quem decide quando o sol volta a brilhar. E até lá, Ele nos sustenta na escuridão,
A noite pode ser longa, pode envolver perdas, decepções, doenças, términos, crises profundas. A noite tem gosto de solidão e cheiro de silêncio. Ela parece interminável quando o coração está ferido, mas é na noite que o céu ensina os segredos mais profundos. É na escuridão que aprendemos a caminhar pela fé e não pela vista. É quando tudo desaba que descobrimos que Deus nunca nos abandonou. Ele apenas estava nos formando no invisível. E quando a palavra diz que a alegria vem pela manhã, está dizendo que a dor tem prazo de validade, que o sofrimento não é eterno, que a noite não é o fim, mas amanhã, o novo dia, o recomeço, a virada, só chega quando o propósito da noite é cumprido. O problema é que queremos a alegria imediatamente. Queremos amanhã ao primeiro sinal de dor. Mas Deus não se apressa. Ele não antecipa o amanhecer porque sabe o que ainda precisa ser feito na noite. A madrugada é o tempo de fornalha, de tratamento, de cura. E quando ela termina, não há dúvidas de que foi o próprio Deus quem trouxe a luz. O amanhecer espiritual não é fruto do acaso. É fruto da fidelidade divina. E quando a manhã chega, ela não traz apenas alegria, traz clareza, traz paz, traz direção, traz respostas que só a escuridão poderia gerar. Porque Deus nunca desperdiça uma noite, e todo amanhecer no céu vem carregado de propósito. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Veja que amanhã é símbolo de renovo, de misericórdia, de chance nova. E esse renovo não depende do seu esforço, depende da graça de Deus. Por isso, se a noite ainda não passou, permaneça firme. Continue orando, continue adorando, continue esperando. Porque amanhã está chegando. E quando ela chegar, não haverá dúvidas. O que parecia interminável era apenas um capítulo do processo. O que parecia escuro demais será iluminado com glória. O que parecia o fim será apenas um novo começo. Deus não vai permitir que você permaneça na noite além do necessário. Ele conhece a sua estrutura, sabe até onde você aguenta, sabe o ponto exato em que amanhã precisa vir. E quando ela vier, a alegria será tão forte que vai lavar todas as lágrimas, vai curar todas as feridas, vai restaurar tudo o que a noite parecia ter levado. A manhã de Deus não chega atrasada, ela chega certa. E se você está em um tempo de escuridão, não pense que foi esquecido. Você está sendo guardado até o tempo da luz, porque o que vem do céu não se perde no meio da noite. Vem com hora marcada, vem com testemunho, vem com promessa cumprida. Há momentos em que tudo que nos resta é um fio de fé. Quando a oração parece não passar do teto, quando as promessas parecem distantes. Quando a alma está cansada, o coração ferido e a mente cheia de perguntas. É nesses momentos que a direção do céu se resume em 4 verbos simples, mas absolutamente poderosos. Entrega, confia, espera e não desista. Essa é a chave para permanecer firme quando o tempo de Deus ainda não se manifestou. Não é sobre entender, é sobre confiar. Não é sobre controlar, é sobre entregar. Não é sobre correr, é sobre permanecer. Porque o que sustenta uma promessa não é a força humana, é a fidelidade divina. Entregar é abrir mão do controle. É dizer: Senhor, eu não tenho mais forças para tentar resolver isso com minhas mãos, então coloco nas tuas. Entregar é o primeiro passo da rendição verdadeira. É parar de lutar com Deus e começar a caminhar com Ele. Porque enquanto você estiver tentando conduzir com suas próprias estratégias, o céu estará esperando você soltar o leme. Deus não divide governo. Ele só age onde há espaço total para o seu agir. E a entrega é essa abertura,
é o grito silencioso que diz: não aguento mais, mas confio em ti. E quando há entrega genuína, há libertação da ansiedade, do medo, da frustração, e o coração começa a respirar a paz que só o Espírito pode trazer. Confiar é crer mesmo sem ver. É caminhar no escuro com a certeza de que Deus já clareou o caminho. É olhar para a promessa e escolher acreditar mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. A confiança é o alimento da espera, porque sem confiança a espera se torna tortura. Mas com confiança, a espera se torna terreno fértil para milagres. E é por isso que confiar é uma escolha diária. Você acorda e decide confiar. Vai dormir e renova essa confiança. E mesmo que o dia tenha sido difícil, você declara: ainda que tudo diga não, eu continuo dizendo sim à tua vontade. Quem confia em Deus não precisa de provas, só precisa de presença. E a presença dele é suficiente para manter viva a esperança, mesmo quando tudo ao redor está morrendo. Esperar é o maior exercício de fé que existe. É permanecer sem se mover por desespero. É descansar em Deus sem abrir mão da expectativa. É não desistir no meio da travessia. Esperar não é sinal de fraqueza, é prova de maturidade espiritual. Porque só quem espera com o coração quieto realmente conhece o Pai. E quem conhece o Pai sabe que ele nunca se atrasa, nunca mente, nunca abandona. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse que viria, ele vem. Se ele falou que faria, ele fará. A espera é só o intervalo entre a palavra liberada e a manifestação visível. E nesse intervalo, Deus está trabalhando dentro de você para que, quando a bênção chegar, você esteja inteiro para recebê-la. E por fim, não desista. Essa talvez seja a parte mais difícil, porque o cansaço vem, as vozes contrárias aparecem, a vontade de abandonar tudo bate forte. Mas você não chegou até aqui para parar agora. Você sobreviveu a noites que pareciam mortais. Você passou por desertos que outros não suportaram. Você venceu lutas internas que ninguém viu. Você orou, jejuou, acreditou. Então continue. A colheita está mais próxima do que você imagina. E a Bíblia nos garante: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Está chegando o tempo da colheita, está chegando o tempo da resposta. E quando ela vier, você vai entender que cada segundo de dor, cada dia de silêncio, cada lágrima derramada, tudo, absolutamente tudo, estava trabalhando a teu favor. Por isso, hoje o céu te diz: entrega, confia, espera, e por tudo o que é santo, não desista. Porque Deus não terminou, e o tempo dele, ainda que diferente do seu, será sempre perfeito. E quando esse tempo chegar, vai ser tão glorioso, tão completo, tão cheio da presença dele, que você vai se lembrar de hoje e vai dizer com lágrimas nos olhos: ainda bem que eu não desisti.